Na aula de história, minha gente, ficou para vocês fazerem a atividade, não foi dia 27, eu passei para vocês fazerem a leitura desse texto sobre a cidade de São Paulo e responder do 1 ao 4. Alguns de vocês já me mandaram as respostas por fotografia, né? Tiraram a foto e mandaram para mim. E eu já corrigi. Mas eu vou corrigir aqui no coletivo, tá certo? Porque quem não fez vai ter a possibilidade de fazer. Quem não corrigiu vai ter a possibilidade de corrigir, tá certo? Então, o texto dizia o seguinte: a cidade de São Paulo foi fundada em 1554, como outras cidades brasileiras. São Paulo passou por mudanças ao longo do tempo. Leia o texto que trata dessas modificações. Com o passar dos anos, os moradores da região começaram a produzir farinhas e a criar gado em quantidade suficiente para comercializar. Vendiam também índios aprisionados como escravos. A vila passou a centralizar as atividades comerciais da região. A população aumentou dentro e fora dos muros. Passaram-se aproximadamente 150 anos. Os povoados em torno da vila começaram a ser considerados bairros. Então, vocês, a partir da leitura desse texto, iam responder essas questões, né? Que vai do 1 ao 4, que eu vou corrigir agora. Na questão 1 diz o seguinte: segundo o texto, o que os moradores de São Paulo comercializavam no passado? Então, no texto diz que os moradores de São Paulo eles comercializavam farinha, gado e índios aprisionados como escravos. Então, a resposta era essa, né? Eles comercializavam farinha, gado e índios aprisionados como escravos. 2. O que ocorreu com a população da cidade ao longo do tempo? Então, a população da cidade aumentou do lado de dentro e de fora dos muros da cidade, né? Então, ela aumentou tanto dentro dos muros quanto fora. 3. Depois de 150 anos, o que aconteceu com os povoados em torno de São Paulo? Então, com o passar do tempo, né, os povoados ao redor de São Paulo, eles passaram a ser considerados bairros e vilas, né? Bairros da vila, aliás. Então, essa era a resposta da questão 3. E na questão 4, vocês iam pesquisar uma imagem da cidade de São Paulo nos dias de hoje e colar aqui abaixo. E quem não tivesse a possibilidade de imprimir essa imagem, podia desenhar, né? Olhar a imagem no computador, no telefone de São Paulo atualmente e fazer um desenho representativo ou imprimir uma imagem caso fosse possível, tá certo? Então, era essa a tarefinha. Agora, nós vamos para o texto Grandes Transformações. Há mais de 200 anos, as grandes cidades brasileiras passaram por importantes modificações. A partir de 1808, a cidade do Rio de Janeiro foi remodelada para receber a família real portuguesa, que se mudou para o Brasil. O príncipe Dom João VI mandou construir bibliotecas, museus e jardins e permitiu a criação de um jornal no Brasil. Então, como eles iam ficar, né, a família real ia ficar muito tempo no Brasil, eles resolveram fazer algumas modificações na cidade do Rio de Janeiro, porque era bem precária a situação da cidade, né? Então, eles resolveram fazer essas melhorias para que eles pudessem se acomodar melhor com as bibliotecas, para que os filhos deles pudessem estudar, fazer pesquisas. Então, essas melhorias foram boas para o Rio de Janeiro, né, para a população do Rio de Janeiro, mas eles fizeram também com a intenção de melhorar a qualidade de vida deles enquanto eles estivessem aqui no Brasil. No começo do século XX, alguns médicos afirmaram que o amontoado de casas e cortiços favoreceria o aparecimento de doenças. Então, as casas eram muito próximas uma das outras. Naquela época, né, eles chamavam de cortiços, né, essas áreas onde as casas eram amontoadas. Então, alguns médicos, né, da época afirmaram que, como essas casas eram muito próximas umas das outras, poderia ser que houvesse a propagação de muitas doenças. Políticos da época aproveitaram esse discurso e promoveram grandes mudanças nas cidades, principalmente no Rio de Janeiro, que então era a capital do Brasil, né, do país naquela época.
Na parte central do Rio de Janeiro, no início do século XX, foram construídos grandes avenidas e prédios públicos, como a atual Avenida Rio Branco, o Teatro Municipal e a Biblioteca Nacional. A população pobre que vivia nessa região perdeu suas casas e foi obrigada a viver nos morros. Foi quando surgiram as primeiras favelas, na época formadas por barracos de madeiras e telhas de zinco. Porque além dos médicos afirmarem que as casas muito próximas, muito amontoadas, uma próxima da outra, ia transmitir e aparecer, surgir muitas doenças, além disso, a paisagem da cidade, do centro da cidade, ela ficava muito feia, com aquele monte de casa amontoada. Então, eles quiseram fazer, derrubar todas essas casas e as pessoas tiveram que ir embora para a casa dos familiares ou construir casas nos morros, que como diz o texto, né? Foram aí que surgiram as primeiras favelas, porque as pessoas não tinham para onde ir, então foram construindo suas casas onde dava. Então eles foram mandados para fora das casas, né, para procurar outra habitação, e o governo derrubou essas casas para que as ruas ficassem mais embelezadas, mais largas, né? Continuando. A partir da década de 1920, muitas cidades brasileiras começaram a ficar parecidas com as cidades da atualidade. Desde então, fábricas, indústrias, casas comerciais, hospitais, escolas e carros passaram a fazer parte da paisagem urbana. Então, o centro das cidades elas começaram a ficar mais bonitas por conta de todas essas modificações, né, que o governo da época resolveu fazer. Aí aqui abaixo a gente tem duas imagens, né? A primeira é a antiga Avenida Central, que hoje é a atual Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi reformada e embelezada. Para isso, as moradias mais pobres da região foram demolidas. É como eu disse, né? Derrubaram aquelas casas antigas amontoadas para que as ruas ficassem mais belas, né? Mais embelezadas. Então, aqui é ela no passado, né? Hoje, ela já sofreu mais modificações, né? A gente sabe que hoje é diferente. Já se passaram muitos anos. Aí embaixo tem outra imagem. Com as mudanças realizadas no centro do Rio de Janeiro, as pessoas mais pobres passaram a habitar os morros da cidade e as áreas afastadas do centro, né? Nesse momento surgem as favelas, que reúnem enorme número de moradores hoje em dia. Aí aqui a gente tem a imagem aérea de uma favela do Rio de Janeiro, né? Então, elas tiveram que sair do centro da cidade, porque o governo da época achava, né, além de uma paisagem feia, achava que essas casas muito próximas umas das outras iam surgir muitas doenças, né? Então, essas pessoas, como não tinham para onde ir, foram fazendo suas casas nos morros, né, que hoje a gente conhece como favela. Na página seguinte, minha gente, vocês têm um trabalho, né? Que aqui é trabalhando juntos. Porém, na atual situação, a gente não pode, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma nota por esse trabalho, tá certo? Vai ser uma nota de história. Então, vocês vão pesquisar, vão fazer uma pesquisa individual, tá certo? Sobre cidades brasileiras que surgiram naquela época, né, da colonização europeia. E vocês vão escolher a cidade que vocês quiserem, né? Aqui diz assim, ó. A pesquisa refere-se às cidades brasileiras que surgiram na época da colonização europeia. Então, você deverá escolher uma cidade, né? Para você pesquisar. Aí, para isso, vocês têm que seguir os passos que está indicando aqui. Primeiro, dê um título à sua pesquisa realizada pelo grupo, que no caso aí vai ser individual. Então, você vai dar um título a essa sua pesquisa. Escolha enciclopédias. Como a gente não pode sair para a biblioteca, então essa sugestão aqui a gente não pode, né? Livros, revistas ou insights. 3 imagens. Então, vocês vão pesquisar 3 imagens de antigas construções e 3 imagens de construções recentes. Então, 3 construções que foram construídas antigamente e 3 atuais, né? Mais atuais. Da cidade que você vai pesquisar, que você vai escolher pesquisar. Faça cópia dessas imagens. Se você não tiver a oportunidade de fazer cópia, você desenha, mas não deixe de fazer, porque vai valer uma nota. E cola em folhas de cartão. Não, você vai fazer no seu caderno.
Pode fazer no seu caderno de história. Você vai tirar uma foto do seu trabalho e eu vou dar a sua nota, tá certo? Identifique as características da imagem, porque você tem que dizer se aquela imagem que você desenhou ou que você imprimiu é uma fotografia, ou é uma pintura, uma tela, uma obra de arte. Então, você tem que indicar qual é que tipo de imagem é essa. Se é uma foto, se é uma pintura, tá certo? Quem produziu essa foto, porque sempre tem lá na legenda quem tirou a foto. Ou se tiver uma pintura, quem foi o artista que pintou, né? Vai colocar quando foi feita e onde ela foi publicada. No caso, se for uma fotografia. Lembre-se de anotar as fontes de onde você tirou essa imagem, né? O site de onde você tirou, ou o livro, ou a revista, ou seja, de onde retiraram as imagens e as informações. Aí vocês vão fazer tudo isso no caderno, né? Aqui no último pontinho diz para apresentar a classe, mas a gente não pode, né? Agora no momento. Então, vocês vão fazer todo esse registro no caderno de história, tá certo? Então, deixa eu só revisar. Você vai pesquisar 3 construções antigas da cidade que você escolheu. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher a cidade, tá certo? Que você pode ver aqui nos capítulos as cidades que a gente estudou, por exemplo. Aí você vai escolher uma, né? Então, você vai escolher a cidade. Aí você vai pesquisar 3 construções, 3 prédios ou 3 monumentos da cidade que foram construídos muito antigamente. E 3 bem atuais, construções atuais, que pode ser prédios, pode ser obras de arte que está no meio da cidade, né? Como estátuas, construções, né? Na verdade, são construções. Então, você vai pesquisar e vai fazer no seu caderno essa atividade e vai valer uma nota de história, tá certo? Qualquer dúvida, minha gente, pode entrar em contato que eu explico, tá certo? Porque às vezes pelo vídeo não fica muito claro, mas eu tô tentando ser o mais claro possível. Mas caso reste alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Bom estudo para vocês.